Rádio Bandeirantes. Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan. Oi, Zaidan, tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde, Galvão. Ô, Zaidan, beleza? Graças a Deus, tudo bom. A gente combina 3h30, mas faz às 3h44, né? O fuso coreano. O fuso rádio livre. Ô Zaidan, no sábado passado, a Coreia do Norte testou um novo motor de foguete na presença do líder Kim Jong-un, coincidindo com uma visita do secretário de Estado americano a Pequim, onde China e Estados Unidos discutiram o programa nuclear de Pyongyang também no sábado. O Rex Tillerson chegou a Pequim no sábado depois de ter visitado o Japão e também a Coreia do Sul. E ele chegou a dizer que não pretende mais manter a diplomacia paciente com Pyongyang. Dá para dizer que Washington já coloca na mesa a possibilidade de uma ação militar contra a Coreia do Norte? Olha, atacar a Coreia do Norte teria consequências tão pesadas, porque Seul está, obviamente, dentro do alcance de mísseis convencionais. Ninguém está falando em arma nuclear. Mísseis convencionais da Coreia do Norte. O Japão também está, aliás, várias vezes, mísseis lançados pela Coreia do Norte, eles passam por sobre o Japão, caem no mar, e numa provocação clara, né, dizendo que o Japão está no alcance. Tipo, basta diminuir a carga que ele vai cair aí, né? Evidente, não haveria nenhuma dificuldade técnica para isso. Mas para a gente entender essa crise dos mísseis, né, da Coreia do Norte e o papel da China e tal, é uma história interessante, porque quando a península estava unificada, quando foi dominada pela China, a Coreia já chegou a ser chamada de Império Eremita, pelo isolamento que tinha em relação ao mundo. Depois acabou abrindo com a necessidade de receber e enviar mercadorias, né, pelo mar. E em 1905 teve a guerra Japão e Rússia, que aliás teve consequências 12 anos depois, né, com as duas revoluções russas, né, a liberal e depois a bolchevique. Aquilo enfraqueceu muito o czar, e obviamente o papel maior foi da Primeira Guerra, mas essa derrota para o Japão. E aí o Japão entrou na Coreia e dominou a Coreia até 1945. Até o final da Segunda Guerra Mundial. Só depois da derrota do Japão para os Estados Unidos é que a Coreia foi libertada. E nesse período de ocupação japonesa havia uma guerrilha no norte, nas montanhas coreanas, e um dos chefes guerrilheiros era o Kim Il-sung, que era próximo do Stalin, era próximo de Moscou, era armado por Moscou. E quando a Guerra Fria teve como uma das... Aliás, como embrião até da Guerra Fria, não foi nem consequência da Guerra Fria, mas está ali no estágio embrionário da Guerra Fria, a divisão de dois países, a Alemanha em leste e oeste e a Coreia em norte e sul. Sim. A parte norte da Coreia ficou sob domínio soviético e a parte sul sob domínio americano, com tropas americanas. Aliás, até hoje, há tropas americanas na Coreia do Sul, muito bem armadas, muito bem equipadas. E houve a guerra, desencadeada em 50, né? E até hoje não houve um acordo de paz entre as duas Coreias. Há um armistício assinado em 1953. E é bom lembrar que quando houve a guerra, a China foi em socorro da Coreia do Norte e a ação chinesa só parou por influência do Stalin. Na época, a Revolução Chinesa era recente, né, de 49. Então, e o modelo econômico da China neocomunista era, obviamente, o modelo stalinista e influência direta de Stalin. Stalin morreu em 53, né? E houve o armistício em 53. Então, nunca houve um acordo. E o Kim Il-sung, que foi o fundador da Coreia do Norte, nessa divisão que só foi possível por influência soviética e pelo apoio soviético, era a ideia do Stalin, né? Dividir o país, e ele conseguiu. O Kim Il-sung governou até morrer, em 94. De 48 a 94. São 46 anos.
como ditador. E aí, por que eu citei essa história de império eremita? Porque ele pegou um pouco disso, né, da ideia de que os norte-coreanos deveriam ser autônomos e independentes e deveriam ter uma relação muito pequena com o resto do mundo. Era fundamental que o país fosse autossuficiente. A autossuficiência está no conceito ideológico do Kim Il-sung. Ele misturou isso com preceitos de Confúcio, que imagine a influência do pensamento de Confúcio na China, na Coreia, né? E obviamente, muito de stalinismo. Um autoexílio programado mesmo, né? Do país. Exato. Só que, claro, se havia uma influência da União Soviética, na medida em que, depois da morte do Stalin, da denúncia dos crimes do Stalin em 56, pelo Khrushchev, etc., e houve um distanciamento e uma aproximação com a China maoísta e depois com a China do Deng Xiaoping, a China que se abriu para o mundo, né? As zonas especiais de investimento no leste da China, região de Xangai, etc. E a Coreia do Norte só é possível como regime por causa da China e ainda da Rússia. Ainda há uma relação com a Rússia de Vladimir Putin, né? E eles têm umas coisas, eles mitificaram os governantes. É bom lembrar que é uma dinastia. De 48 até hoje, 2017, só 3 pessoas governaram a Coreia do Norte. Kim Il-sung, de 48 a 94, o filho dele, né, o Kim Jong-il, de 94 até a morte dele, em 2011, e o Kim Jong-un, que é o atual governante. Então, é uma dinastia stalinista, não é? Realmente uma coisa assim peculiaríssima, né? Mas aí você falou aí da Guerra Fria, né? Um dos caras que melhor definiu a Guerra Fria foi o filósofo e sociólogo Raymond Aron. Ele dizia que era um período de guerra improvável, mas paz impossível. Paz impossível e guerra improvável. Por que paz impossível? Porque eram 2 blocos ali, né, que tinham um pensamento, uma ideologia completamente diferente. Estados Unidos capitalista, né, União Soviética socialista. E por que a guerra improvável? Porque ele identificava, e todos os pensadores na época, identificavam que o poder bélico dos 2 lados era tão grande que se alguém resolvesse apertar um botão lá, o mundo simplesmente ia acabar. Então, era essa a percepção naquele momento. Se a gente pensar até 1 ano atrás, com o Barack Obama no poder, acho que o mundo inteiro imaginava que mantínhamos aí essa possibilidade, esse período aí de guerra improvável. Com o Trump isso realmente muda? Você acha que existe, o fato de Trump estar hoje lá na Casa Branca, efetivamente aumenta a possibilidade de um conflito, no caso aí com a Coreia do Norte? O caso da Coreia do Norte é que está... o que o Trump vai fazer, e o Obama foi um pouco relutante em relação a isso, aliás, é uma contradição em relação ao discurso eleitoral do Trump. Porque o Trump dizia o seguinte: olha, quem quiser proteção dos Estados Unidos que pague por ela, ou então que se arme e se defenda, né? Era um recado para a Coreia do Sul, Japão e países europeus. No entanto, quando o primeiro-ministro Abe visitou o Trump nos Estados Unidos, exatamente quando os dois estavam na Flórida, num daqueles hotéis do Trump e tal, do campus de golfe, a Coreia do Norte fez um teste. E a resposta do Trump foi exatamente a seguinte: a Coreia do Sul e o Japão estão sob proteção dos Estados Unidos, isso não vai mudar. Então ele já contradisse o seu próprio discurso eleitoral e foi uma resposta. A China até se irritou com o Kim Jong-un, porque achou que ele praticamente obrigou o Trump a garantir a segurança militar de Coreia do Sul e Japão. Para a China, porque a China, ela viabiliza o regime norte-coreano. Tá? Porque essa história de autossuficiência do Kim Il-sung, ela, na verdade, é impraticável. Né? Vamos lembrar o seguinte: a Coreia do Norte é maior do que a Coreia do Sul, embora tenha metade da população. Mas quando você compara os PIBs, o PIB sul-coreano é de mais ou menos 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. O norte-coreano é de aproximadamente 25 bilhões de dólares. São economias incomparáveis. Só que a Coreia do Norte tem 1 milhão de soldados.
E por que a fome na Coreia do Norte? Porque os recursos que vêm de diversos países, inclusive dos Estados Unidos, o Japão manda arroz para lá e tal. São acordos que foram feitos, inclusive na época do Bill Clinton, esses acordos foram intensificados, e do Bush também. O Bush intensificou esses acordos para ver se, na época do Kim Jong-il, que parece ter sido o mais moderado dos três, esses acordos até avançaram. E só que esse alimento que entra, você tem de alimentar 1 milhão de soldados. Então, ele é claramente direcionado para a cúpula do partido, que tem uma vida de altíssimo nível, né? E até porque não é esse mito em torno... O Kim Jong-il, por exemplo, sabe o que eles diziam nas escolas? Dizem lá até hoje, que ele nasceu numa montanha na Coreia do Norte, ainda sob ocupação japonesa, e que na época quando ele nasceu, apareceram 2 arco-íris. Né? Então, uma coisa mítica. Né? E os historiadores dizem, não, ele nasceu na União Soviética. Na verdade, não faz diferença, ele nasceu na montanha ou na União Soviética, mas eles criaram essa mitificação, assim como o Kim Il-sung, que é chamado de presidente eterno, líder eterno. Né? Então você cria um mito de que a Coreia do Norte é uma derivação da família Kim. Né? Mas, na prática, o que segura são as Forças Armadas. Se ele não agradar as Forças Armadas, não der recursos para esses programas nucleares, para desenvolvimento de tecnologia militar, ele não dura. Não é? O que segura não são os 2 arco-íris de quando nasceu o Kim Jong-il, mas o fato de que as Forças Armadas apoiam a manutenção da dinastia, mas isso só é possível porque elas recebem muitos recursos, inclusive para alimentar 1 milhão de soldados. Né? Essa é a questão. Agora, a questão só Trump e China, que acho que é uma coisa que nos interessa diretamente até sobre a sua pergunta, Galvão. O que o Trump está dizendo para a China é o seguinte: só vocês podem deter esse cara. Né? Porque nós só temos uma maneira de detê-lo, militarmente. Vocês não. A China, inclusive, irritada com os testes recentes da Coreia do Norte, porque para a China é interessante ter um regime que incomoda a Coreia do Sul, incomoda o Japão e incomoda os Estados Unidos. É interessante, é uma pedra no jogo, não é? Aquela pedrinha que a China usa em algumas ocasiões. Só que o Kim Jong-un, com esses testes, sem que a China tenha dado o aval, pela primeira vez, vocês viram há pouco, a China votou pelo aumento das sanções à Coreia do Norte no Conselho de Segurança da ONU. Ela tem poder de veto. Se ela veta, a coisa não avança. E outra coisa importante, a China diminuiu pela metade a compra de carvão norte-coreano, o que é um baque na economia da Coreia do Norte. Então, claramente, o Xi Jinping, o presidente chinês, e o Partido Comunista Chinês, eles começam a pressionar a Coreia do Norte, dizendo, olha, não ultrapasse certos limites. Uma coisa é o jogo geopolítico. Outra coisa é você trazer uma instabilidade, porque aquele negócio, armas, ainda que convencionais, não necessariamente nucleares, você não tem controle. E os Estados Unidos disseram o seguinte, vamos fazer um escudo contra mísseis no Japão que proteja o Japão e Coreia do Sul. Aliás, a Coreia do Norte está insinuando claramente já faz um tempo que deve lançar em breve mais um foguete com um satélite. Você acha que esse é do ponto de vista prático, assim, para o entendimento geral das pessoas, Aidan, em segredo, Pyongyang estaria, então, com planos concretos de lançar um míssil? Porque esse é o medo, né? Que o próximo passo, o upgrade do foguete, seja ele transformado num míssil. Para o regime norte-coreano, imagine o seguinte, você tem a mesma população dividida, né? Então, todo mundo sabe que o que querem os coreanos do norte e do sul é a unificação. Eles são só povo. Né? O regime sabe que ele tem um quê de artificial. E para ele se manter, inclusive para receber ajuda externa, ele tem de ter uma carta poderosa nas mãos. E essa carta se tornou o quê? A capacidade de produzir e usar armas nucleares. Esses foguetes... E aí a Coreia do Norte falou, não, são para lançamento de satélites. Na verdade, isso é o desenvolvimento de foguetes capazes de levar mísseis intercontinentais, ogivas em mísseis intercontinentais. Ou seja, mísseis capazes de atingir o oeste dos Estados Unidos. Né? Ou pelo menos o Havaí, que todo mundo sabe faz parte dos Estados Unidos. Né? Então, é com essa carta que ele joga para tentar obter algum acordo. E até uma garantia de Washington de que não, nós não vamos tentar derrubar seu regime.
Agora, a China é a peça fundamental para que não haja uma... E a China se irritou com o anúncio dos Estados Unidos de fazer um escudo antimísseis, porque entende que isso afeta a segurança chinesa. A Rússia também protestou. Estimula de alguma forma. De alguma forma, uma corrida. Né? Mas não tenha dúvida, se a China jogar pesado, o Kim Jong-un recua. Porque ele não está no leque de opções dele o suicídio do regime. Não é? Maravilha. Cláudio Zaidan, todas as sextas-feiras, ajudando a gente a entender a notícia. Obrigado, Zaidan. Um grande abraço. Eu que agradeço. Bom trabalho aí. Um abraço. Valeu, Zaidan. Até sexta-feira.